A informação vem com Daniel Lian. E a Operação Lava Jato foi palco de discussões no Instituto FHC. E para falar sobre este tema, nós vamos conversar agora com o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Presidente, qual a importância desta operação? É um marco histórico para quebrar essa desconfortante sensação de impunidade? Eu acredito que sim. Eu acho que o Brasil descobriu qual era o nosso sistema do país, de financiamento político, viu que havia no meio dele uma espécie de simbiose entre interesses privados e públicos e corrupção. Isso deu um susto e agora esse susto está resultando em processos. Esses processos são importantes. Chegou o momento da justiça opinar. Nós precisamos ter equilíbrio e acho que, como em muitas outras áreas da vida, crime e castigo. Agora, é preciso que haja prova e não simplesmente as delações. Feita a delação, se investiga, se prova e cabe à justiça o papel essencial que é chegar ao término, absolver ou condenar. É muito importante, nós vamos virar uma página da história se nós continuarmos no caminho que estamos e se nós complementarmos tudo isso com aquilo que foi a mãe da corrupção existente aqui, que é a falta de clareza sobre o financiamento da vida política, da democracia e das campanhas. É preciso resolver isso de uma maneira mais satisfatória, o que vai junto com a definição de quem é que tem titularidade a receber recursos de campanha. Partidos. O que é partido? Quais são os partidos? Com essa proliferação de partidos, é quase impossível ter um financiamento decente. É preciso baixar o custo das campanhas. Então, a Lava Jato abre espaço não só para punição, mas espaço para reflexão sobre como é que nós vamos melhorar a nossa vida política. A reforma política é crucial nesse momento para tentar virar esse quadro, modificar esse panorama? Eu acredito que sim. Entendendo por reforma algo realmente substancial. Não é simplesmente o que está sendo proposto agora, fazer um distritão e esconder os partidos. Não. Tem que haver uma coisa de aproximação maior entre o eleitor e o candidato. Eu sou favorável a que haja uma distritalização do voto e acho também que devíamos fazer com um espírito mais pragmático, começando pelos vereadores. Por que não instituir o distrito para a eleição de vereadores, para depois estender para os deputados? E se houver essa modificação, tem que vir junto uma lei que diga que partido com direito a recursos são os que têm voto. Se não tiver um certo número de votos, a chamada cláusula de barreira, não tem porquê. E, ao mesmo tempo, acho que é preciso, portanto, que haja uma série de medidas que são mais simples e que podem ser tomadas já pelo Congresso. Agora, diante deste panorama atual do país, essa turbulência política e também econômica, o senhor acredita que as reformas saiam do papel? Eu espero que sim. A gente tem que ter uma visão mais ampla do que é reforma. A reforma não resolve tudo de uma vez só. Pouco a pouco o Brasil vai retomando temas e vai continuar retomando. Pega a reforma da Previdência. Se sair do papel a idade mínima e mais algumas medidas essenciais, já é um avanço. Eu espero que seja mais do que isso. Mas é preciso sempre entender que as mudanças vão decorrendo no tempo. Não é uma coisa que se faça de uma só vez. Nós temos no Brasil, na nossa cultura, tradicionalmente, a ideia de que um grande plano salvador. Eu acho que não há planos salvadores, nem pessoas salvadoras. O que há é incrementos contínuos, melhora contínua, e eu acho que a reforma faz parte disso. E eu acredito que, assim como foi feito na reforma trabalhista, que possa haver avanço na reforma previdenciária. Sempre com prudência, quer dizer, levando em consideração os interesses existentes das pessoas. Você não pode, no caso da previdenciária, por exemplo, pedir o mesmo tempo de trabalho para quem trabalha na enxada e para quem tem um trabalho de escritório, que seria diferente. Então você tem que ter uma legislação que permita haver espaço para situações peculiares e não regras gerais que, de alguma maneira, ponham uma espécie de colete de força em toda a sociedade. Agora, hoje é uma discussão difícil no Congresso a questão das reformas, né? O senhor acredita que esse cenário pode até ser revertido, enfim, para uma melhora e até mesmo o governo tentando aí alavancar e colocar em prática a reforma? O Congresso precisa de ter uma agenda mais definida. A agenda do Congresso, quem dá a agenda em geral é o Executivo. Eu vejo agora que o Executivo está tentando se organizar para ter uma agenda de reforma política. É bom que tenha e que diga qual é essa agenda, para que a sociedade se posicione contra ou a favor.
há pouco tempo para que essa agenda da reforma política tenha eficácia para as próximas eleições. Portanto, é um momento em que é preciso que as lideranças se entendam. E não se avança sem que haja entendimento, consensos também. Ninguém pode impor, uma parte que é impor sobre a outra, divide. Em certas matérias se compreende a divisão, mas naquilo que diz respeito às instituições básicas, como as eleições, os partidos, a democracia, o financiamento, nós precisamos chegar a alguma forma consensual, e esse consenso tem que ser produzido a partir de liderança, e a liderança maior é sempre do Executivo. Para finalizarmos, o presidente da República, Michel Temer, hoje tem um desgaste, está com uma certa impopularidade. O senhor acredita que ele terá forças para conseguir colocar em prática essa questão das reformas, que é uma de suas bandeiras, já que ele, no Congresso, pelo menos num primeiro instante, na sua questão pessoal em relação ao processo, ele obteve uma vitória no Congresso. O senhor acredita que ele possa transferir esse sucesso que ele teve em relação a esta votação também para as reformas, ou já é outra questão, aí é um contexto mais amplo? É claro que é um contexto mais amplo, mas na verdade o presidente Michel Temer conhece o mecanismo do Congresso. Você falou da baixa popularidade. Ele não está lá porque tem popularidade, está lá por uma imposição constitucional. Houve o impeachment, ele era o vice, virou, portanto, presidente da República. A questão não é de popularidade, é de credibilidade. O mais importante para um líder não é a popularidade, embora seja também importante, especialmente nas eleições, mas é credibilidade. Eu acho que as reformas propostas têm credibilidade. Eu acredito que o presidente Michel Temer se empenhará por elas, espero que ele se empenhe por elas, independentemente da posição política do meu partido, num ponto ou no outro ponto. Quanto às reformas, não há dúvida nenhuma que o PSDB é majoritariamente, eu diria, maciçamente favorável a que elas avancem. Tá certo. Presidente Fernando Henrique Cardoso, muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Jovem Pan. Por não, muito obrigado. O presidente Fernando Henrique não quis falar sobre a crise no PSDB, as prévias no partido, quem sai na frente na disputa interna na corrida presidencial e sobre a polêmica propaganda da legenda que admitiu erros. Trabalho importante do repórter Daniel Lian, professor Vila. Sim, um belo trabalho. Está de parabéns. O interessante é a fala... Aí é o sociólogo falando do Brasil, não é o presidente. Lembrando o livro do Roberto Pompeu Toledo, santista, por sinal. Uma família engraçada, porque um tio São Paulino, Cícero, o outro palmeirense, o Brício, os dois presidiram, né? E ele santista, bem plural, bem Brasil. Democracia no futebol também. Agora, mas ele tem um livro interessante sobre o presidente, né? Na época ainda chamado sociólogo presidente, tal, mas é uma interpretação do sociólogo, tá tudo bem, correta. Mas a gente fica pensando algumas coisas, por que ele não aproveitou os 8 anos da presidência dele? Ele foi presidente eleito no primeiro turno, em 94, derrotando Lula, e em 98, novamente derrotando Lula, e também no primeiro turno. Ele teve condições, uma maioria no parlamento bastante significativa para algumas dessas reformas no campo eleitoral poderiam ter sido feitas. Por exemplo, ele aproveitou a ocasião, quando era presidente, para aprovar uma emenda garantindo a reeleição, né? Inclusive, que o acabou favorecendo, tal, né? Então ele teve as condições para tal. O desenho do cenário hoje não é muito diferente da década de 90, a última década do século passado, tal. O desenho político era mais ou menos o mesmo. Já havia, era difícil você dizer que os partidos estavam consolidados. A questão estava colocada naquele período. Ele traçou a visão que ele tem do governo Michel Temer. Lembrou uma questão no final, que é interessante, numa pergunta do Daniel Lian, que a questão da popularidade do presidente Temer é distinta, porque ele assumiu a presidência por um dispositivo constitucional. Ele era vice-presidente. Houve impeachment, ele assumiu, tal qual disposto na Constituição, tal. Agora, a questão que se coloca, e ele não quis responder, que era o cerne, acho que da questão, era a questão da crise do PSDB. E nós dissemos aqui hoje, os jornais falam também algo que nós fizemos quase que a mesma coisa que antes, inclusive, foi falado aqui, que o PSDB nasceu em 88 numa luta contra a corrupção e contra o PMDB. E especialmente a figura de Horácio Squercia, que era, em 1988, o principal político do PMDB nacional. Era governador de São Paulo e provavelmente seria candidato em 1989 a presidente da República. Quase o foi. Só não foi porque o Ulisses Guimarães acabou atropelando e o Quercia, segundo uma pessoa que eu não vou falar quem, o Quercia foi numa cartomante e a cartomante disse para ele, a cartomante sempre orientava desde a época de vereador em Campinas, né? A cartomante disse para ele não ser candidato em 1989, quando as condições estavam muito fortes para ele.
Todos os governadores do PMDB o apoiavam. Ele naquele momento era muito forte. Política é momento, igual o futebol. Perdeu o momento, acabou ficando. Então o PSDB nasceu lá. 30 anos depois, cerca de 30 anos depois, hoje vive uma crise de identidade muito grande. É um partido rachado. Vi, por exemplo, a votação do dia 2 desse mês da corrupção. A corrupção passiva do presidente, da denúncia de corrupção passiva. Ele rachou literalmente ao meio. E as seções também regionais estão em conflito, né? A seção de Minas, controlada pelo Aécio Neves, que hoje é um político fora de qualquer possibilidade de voo nacional e de voo regional. Hoje, quem o Aécio apoiar para governador de Minas, perde. Aécio Neves acabou, mas ainda controla a máquina. Inclusive a máquina nacional, ele controla uma parte dela, porque ele é o presidente. E em São Paulo, o PSDB tem se posicionado, parte dele, inclusive o governador Geraldo Alckmin, nessa semana fez uma dura crítica do governo Michel Temer na inauguração de uma obra do Rodoanel, uma parte lá do Rodoanel, dizendo que não chega nunca dinheiro federal e tal. Então é uma situação que está se vendo, na verdade nós estamos no meio da... É difícil desenhar um cenário, as pessoas falam assim, o que vai acontecer ano que vem? É impossível, nós não sabemos o que vai acontecer a semana que vem. Agora, gostei da distinção dele entre popularidade e credibilidade. Sim. Exatamente na questão do Temer. Temer, não, que se questiona tanto a queda da popularidade do senhor Michel Temer, ele não está lá porque tinha popularidade. Está lá, como realçou também o professor, por um dispositivo constitucional. Mas nós, jornalistas, sabemos bem disso, porque o jornalista não tem popularidade. Popularidade quem tem é o Gugu, é o Faustão, era o Chacrinha. O jornalista precisa ter credibilidade. É outra coisa.